Olá pessoal, boa noite. Eu iniciei há poucos minutos atrás a live, mas infelizmente eu fui derrubada, né? Como eu já falei, estou sofrendo todo tipo de boicote do Facebook, infelizmente, mas eu peço a vocês que, por favor, compartilhem, divulguem essa live. Aqui é Déia Fernandes, programa Entenda Bem, toda segunda-feira às 22 horas na página São Paulo Conservador. Quero agradecer ao TED esse espaço que está concedendo para que eu possa falar sobre temas referentes ao mundo muçulmano, violações de direitos humanos, perseguição religiosa, islamização do Ocidente. Agradeço muito ao TED essa oportunidade para podermos falar sobre esse assunto, porque a página Ecoando a Voz dos Mártires vem sendo boicotada costumeiramente pelo Facebook. Então eu tenho passado por momentos muito difíceis aqui na rede e até aqui na página São Paulo Conservador eu fui boicotada. Como eu acabei de dizer, fui derrubada, mas eu espero que agora eu consiga dar continuidade a essa live. E peço a vocês que estão nos assistindo que, por favor, divulguem a live, curtam, vai lá, curte, compartilha nos grupos. Essa é uma forma de você ajudar em relação ao nosso trabalho. Como eu já falei na live anterior que foi derrubada, eu sou presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires, jornalista, internacionalista, advogada, e tenho procurado trazer esses temas que são ocultados pela grande mídia para que o brasileiro tome noção da ameaça que se vislumbra no mundo inteiro e que está batendo na nossa porta. E é interessante que o tema de hoje é vinculado a essa questão, né? No nosso quintal, aqui na América Latina, a jihad está tendo uma expansão muito grande. Vamos falar sobre isso aqui. Então, meu boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Boa noite à minha queridíssima Letícia Abramoff, que está sempre nos ajudando aqui, também dando apoio ao nosso trabalho. Inclusive, ela me lembrou, foi bom a Letícia me lembrar. Quero informar a vocês que eu tenho, através do meu trabalho, apoiado a Associação Sionista Brasil-Israel. A sigla é ASB. Se você ainda não conhece essa página, vai lá e curta a Associação Sionista Brasil-Israel. ASB, ASB. Vai lá na página, curta. Eu sou uma das editoras da página. Os outros editores são todos bárbaros, com conhecimento grandioso acerca de questões do Oriente Médio e, sobretudo, de Israel. Então, se você é sionista, se você acredita que Israel tem o direito legítimo à posse do seu território que é um legado milenar dos seus ancestrais judeus, né? Então, se você acredita nessa realidade, vai lá, curte a página, comece a compartilhar o que está sendo postado lá, e também vamos fazer lives pela página ASB. No próximo sábado vai ter uma live imperdível, gente, é imperdível, com o jornalista Victor Greenbaum. Tá? Ele é jornalista e palestrante, é um dos maiores especialistas no Brasil sobre o tema antissemitismo, e ele vai estar comigo batendo um papo sobre a questão do antissemitismo no Brasil e no mundo. Ele vai falar sobre conceitos, vai falar sobre a dificuldade que é tratar desse assunto, e vamos trazer vários casos que a mídia não divulga, para que vocês possam entender que a luta contra o antissemitismo é tão importante quanto, né, a luta contra a islamização do Ocidente. Na verdade, as principais lideranças islâmicas ortodoxas, aquelas que seguem o verdadeiro Islã, preceituado lá no Irã, preceituado na Al-Azhar, Universidade do Cairo, que eu considero os estudiosos do tema como o Islã ortodoxo. Então, esses que seguem o Islã ortodoxo abominam, têm pavor, ódio
de cristãos, de judeus e de todos aqueles que não seguem a fé islâmica. Eu já falei isso várias vezes, muçulmano que é considerado apóstata pelos ortodoxos, porque não estão no verdadeiro Islã, e esses não comungam da questão de violência. Só que a nossa base de trabalho é denunciar o Islã violento, porque ele existe. A maior prova é o nosso trabalho aqui de mais de 3 anos. Desde 2015 eu estou denunciando as atrocidades que são feitas em nome da religião e com o apoio de grandes lideranças islâmicas. Meu boa noite a todos vocês que estão entrando, a minha querida Marilda Costa, a Rose Santos, José Maria Nascimento, Laércio Picarelli, boa noite, Etienne, Tatiana voltou. Que bom que você voltou, tá aumentando aí o número do pessoal que está acompanhando. Hoje a live assim tá quentíssima, né? Porque hoje a gente vai entrar na questão da Venezuela, não de forma muito profunda, eu não costumo ser estelionatária intelectual, tá? O meu, como todos vocês sabem, o meu foco de trabalho é mundo muçulmano, né? Só que a Venezuela está sofrendo uma grande influência iraniana, não somente a Venezuela, como a América Latina, né? Então hoje a gente vai falar sobre essa influência do Irã, essa influência despótica do Irã, tirana lá na América Latina, aqui na América Latina, né? E também vamos falar sobre a jihad que a Turquia vem implementando contra o Ocidente e também a influência da Turquia aqui na América Latina. Eu resolvi trazer esses temas, por quê? Boa noite, Campos Marisol, boa noite a todos vocês que estão entrando. Por que eu resolvi trazer esses temas? Porque o brasileiro, na grande maioria das vezes, acredita que o problema do expansionismo islâmico atrelado à questão da violência, né, do ódio sectário, é questão que só envolve países muçulmanos e a Europa, que está sofrendo surto de violência, estupro, todo tipo de crime, né? A criminalidade tem aumentado. Hoje mesmo eu li um artigo muito bom da Gatestone falando sobre a questão da Sharia, a lei islâmica, que na Alemanha saiu uma pesquisa agora recente, e a gente vai falar isso na quarta-feira. Quarta-feira também tem live pela página Amor pelo Brasil. Tá? A gente vai falar melhor sobre essa pesquisa, mas saiu uma pesquisa recente que mais de 40% dos muçulmanos na Alemanha querem a Sharia, ou seja, a lei islâmica, para comandar a vida não somente deles, como de todos os alemães, né? E também na Suécia, mais de 50%, se eu não me engano, 52% da população muçulmana na Suécia, país que ocupa o 2º lugar em estupros no mundo, 2º lugar, a Suécia, tá? 52% da população muçulmana lá também quer a Sharia, que é a lei islâmica. Então, o que ocorre? Como a gente fala muito da questão no Oriente Médio, África, Sul da Ásia e Europa, o brasileiro pensa, não temos problema aqui não, tá tudo bem, tá tão bem que nós nem saímos às ruas, a grande maioria, para protestar contra a lei de imigração. Aceitamos a única lei no mundo, né, que permite que refugiados transitem, tenham circulação livre em território nacional. É uma lei que destruiu a questão da segurança nacional, a gente não está nem aí. Então hoje, querido brasileiro, você vai perceber que o problema do expansionismo islâmico e da jihad que foi declarada contra os infiéis, contra os muçulmanos, já nos tempos do profeta muçulmano, do profeta Muhammad, né? O profeta enviado por Alá, segundo a religião. Então, esse problema não é só do europeu, esse problema não é só nos Estados Unidos, no Canadá ou lá nos países muçulmanos, esse problema também é seu, está aqui no nosso quintal. Então já tem um número suficiente para a gente começar essa live. Vamos já começar com o nosso esclarecimento sobre essa questão da influência iraniana na América Latina. Pede só um minutinho. Pede só um minutinho. Só um minutinho, gente, que eu vou colocar. Só um minutinho aqui. Senão eu não vou conseguir compartilhar. Para ele compartilhar aqui, gente, meu Deus do céu. Eu te mato, Dani, mas não agora. Depois eu mato o meu produtor, que me atrapalhou aqui agora. Mas vamos lá, gente.
Recentemente, o secretário de Estado norte-americano esteve viajando por 5 países na América Latina e ele voltou a falar do problema Venezuela e do problema da influência tanto do Irã quanto da China, não somente na Venezuela, como também na América Latina. Essa viagem não foi muito comentada, nem foi divulgada pela grande mídia, não há uma preocupação de se mostrar isso da América, os problemas sérios que estão acontecendo na América Latina e a preocupação dos Estados Unidos em relação a isso, principalmente porque alguns estudiosos já veem a Venezuela, já chamam a Venezuela de Síria do hemisfério ocidental. Vocês têm noção, gente? Então, quando o presidente Trump, no ano passado, chegou a cogitar, usou o termo opção militar para a Venezuela, quando ele utilizou esse termo, opção militar, e disse que haveria uma possibilidade de utilizar esta ou outras opções em relação à crise venezuelana, muita gente achou que isso era absurdo. Na época, o próprio ministro da Defesa venezuelana disse que isso era loucura de Trump. Ora, que absurdo é esse falar nessa questão de uma intervenção, de uma possível intervenção militar na Venezuela. Isso, se eu não me engano, foi em julho do ano passado. Eu falar sobre essa opção. Muitos perguntam, mas qual é a preocupação de Trump? Então, quando eu já começo essa live dizendo para você que estudiosos do assunto veem a Venezuela como uma Síria do hemisfério ocidental, já mostra que há uma atividade jihadista, terrorista séria que preocupa os Estados Unidos. O Trump jamais iria ficar preocupado com a Venezuela se isso não trouxesse problemas sérios para o seu próprio país e para o continente. A gente vai ver já já sobre isso. Então, o secretário de Estado norte-americano chegou nessa viagem de dias atrás a dizer que ele fez uma sugestão de que o exército deveria providenciar uma transição pacífica, né, em relação ao governo autoritário de Maduro, e a questão da ação armada, tem gente que ainda fala sobre isso, mas não é nada ainda definido, absolutamente não. Pelo menos eu não tive acesso a nenhuma fonte fidedigna que mostrasse que realmente vai ter uma intervenção militar lá na Venezuela, isso da parte dos Estados Unidos. Porém, essa viagem do secretário norte-americano por esses países latino-americanos e falando novamente do problema da Venezuela e também da questão da influência russa e chinesa na Venezuela, isso mostra que os Estados Unidos estão assim, digamos, se debruçando com maior preocupação em relação a esse tema. Então, uma coisa que chamou a atenção de muitos estudiosos nessa viagem do secretário norte-americano é que não se falou muito, não se cogitou muito nos discursos que ele fez sobre a questão da influência iraniana, o que causou uma certa, assim, um certo espanto desses estudiosos, porque Estados Unidos não entrou na questão do Irã, que é bem mais grave do que a questão da influência tanto da Rússia quanto da China. Então, porque qual seria o problema em relação à Rússia lá na Venezuela? Da Rússia, vamos falar inclusive de Cuba, né? Porque a Venezuela, se hoje está havendo essa crise tenebrosa lá, ela não está havendo só porque o Maduro ou o Chávez eram terríveis. Está havendo porque houve todo um contexto possibilitado por países comunistas para que viesse a acontecer esta crise. E esta crise, um dos objetivos dela é igual ao objetivo da crise síria. Existem várias características da guerra na Síria que se aplicam também na Venezuela, tá? E essa crise ela foi justamente fomentada para gerar desequilíbrio, tá? Desequilíbrio não somente na América, ou melhor, não somente na Venezuela, como também no próprio continente, para que outros países viessem a ser afetados, e ao interesse de países muçulmanos
de se possibilitar a multiplicação dos seus jihadistas para que no futuro eles consigam implantar o seu famoso califado depois que derem uma pernada nos países comunistas que estão por lá. Sabe-se que a influência tanto da China quanto da Rússia foram mais fortes na Venezuela nos últimos 10 anos. Quando a influência do Irã em toda a América Latina já é perceptível há mais de meio século. Então, percebam bem, os países comunistas que se aliaram para desestabilizar a Venezuela estão lá trabalhando de forma mais aprofundada há 10 anos, quando o Irã já há mais de meio século está preparando suas milícias terroristas, além de trazendo milícias suas, tanto do Hezbollah quanto milícia Bashi, que a gente vai falar já dela, e de outros elementos terroristas, para não somente na Venezuela, como na Bolívia e em outros países da América Latina, inclusive o Brasil, para preparar os seus queridos terroristas para trabalharem a sua pauta aqui na América Latina. Então vamos falar rapidamente sobre o tipo de influência que a Rússia e a China vem exercendo na Venezuela e que corroboraram para essa crise gigantesca que eles também estão passando. Antes de mais nada, lembrando que Cuba também tem influenciado muito a política venezuelana. São mais de 30 mil combatentes terroristas de Cuba lá na Venezuela. Gente, vocês têm noção? Um exército inteiro, mais de 30 mil cubanos estão camuflados no setor de inteligência, principalmente no setor de inteligência e de segurança lá da Venezuela. Isso ajuda a facilitar o nível absurdo de repressão contra o povo. Porque imagina, o cubano vai ficar preocupado de reprimir uma população que não é do seu mesmo, não é da sua mesma nacionalidade. Pois bem, Cuba está lá, mas segundo os estudiosos, o governo cubano ele não tem delimitada, não tem especificamente, a sua atuação não está especificada de forma objetiva no país. Não se sabe ao certo o que Cuba pretende ali na Venezuela, porque ela está se relacionando com os outros atores estrangeiros que estão desestabilizando o país, e ela está sendo uma base de apoio muito importante, principalmente para a China e para a Rússia. Isso porque a Rússia, a forma de influência que ela tem na Venezuela, maior que tem, é justamente porque ela está financiando, o principal agente financiador dos bens militares da Venezuela para massacrar o seu povo. Então é isso, gente. A Rússia, do senhor Putin, que todo mundo ama, né? Que já é uma fornecedora histórica de armamento para a América Central e para a Síria, que a gente sabe que inclusive a Rússia tem base naval lá no território sírio, né? A gente já sabe disso. Então, a Rússia, ela tem sido a principal fornecedora de ajuda militar letal para a Venezuela também. E, gente, isso é tão sério que 75% das vendas de armamento da Rússia para a América Latina são justamente para a Venezuela. Então, 75% de todas as vendas que a Rússia faz em relação ao continente estão indo, esse pessoal está se referindo à Venezuela, armamento utilizado para massacrar a população que está passando fome. E tem muita gente por aí batendo palma para a Rússia. Segundo pesquisadores, a Rússia já vendeu pelo menos não, mais de 11 bilhões. Gente, prestem atenção. Quando você vê o que o povo venezuelano está passando, fome, dificuldade, está morrendo nas mãos de um ditador, a Rússia vendeu 11 bilhões em armamento para a Venezuela.
E, além disso, a Rússia, a empresa estatal de energia lá da Rússia, está tendo uma participação muito agradável em vários campos de petróleo lá na Venezuela. É isso mesmo, gente. E essa empresa estatal de energia lá da Rússia, ela deu um financiamento, gente, da bagatela só de 17 bilhões de dólares. Preste atenção, Rússia com 11 bilhões de dólares de venda de armamento para a Venezuela matar o seu povo e também 17 bilhões de dólares em financiamento na área de energia. E ela vem participando de importantes centros petrolíferos lá na Venezuela, tá? Ou seja, Rússia está tendo uma participação ativa no controle, preste atenção, no controle de ativos de energia estratégica da Venezuela. Vocês estão vendo algum comentarista falando aí, da grande mídia, falando sobre esse assunto? Não. A mídia comunista tem que abraçar a Rússia e dar beijinhos em Putin. Só que a Rússia não está sozinha nessa coisa de explorar a Venezuela. Né? Não é a única entidade opressora que está oprimindo, né? Não é o capitalista lá norte-americano que está oprimindo, é a mãezinha Rússia que está oprimindo, mas não tem só a mãezinha Rússia oprimindo o povo venezuelano, explorando as riquezas, né? As riquezas energéticas do povo venezuelano. A China também está nessa, entrou nessa. Não tá, a Rússia não está sozinha. Para vocês terem uma noção, a China é o maior país credor da Venezuela. É isso que eu falei. O maior país credor da Venezuela é a China, que a Venezuela tem uma dívida só de 23 bilhões de dólares. E a China comanda a principal rede de bancos da Venezuela. Só isso, gente. Olha o absurdo que é. E a China também conseguiu uma concessão de 25 anos para explorar simplesmente o campo de petróleo mais lucrativo da Venezuela. Então, China e Rússia estão unidas, os dois países comunistas que têm um histórico de violação de direitos humanos, de desrespeito aos seus próprios nacionais. Pois bem, Rússia e China estão destruindo, estão levando o povo da Venezuela à miséria, estão financiando o armamento, principalmente Rússia, que está destruindo o povo venezuelano e a mídia está completamente calada. A Rússia, a Cuba, ela ajuda muito, como eu já falei, ela tem, digamos, uma certa, ela dá um certo apoio estratégico, porque além dos cubanos serem os militares que têm, ou os milicianos, né, os terroristas, né, que têm um melhor conhecimento para o manuseio do armamento russo, né? Os cubanos têm um conhecimento muito grande nessa parte técnica do manuseio de armamento militar russo, mas eles também têm uma grande injunção junto àquela rede clandestina de comunistas que dão apoio à ditadura de Maduro. Então, vejam bem, China, Rússia, Cuba, e Cuba é um elo central para a China e a Rússia, né? Para que eles possam continuar explorando o povo, e a mídia está completamente calada em relação a isso. Agora a gente vai entrar num detalhe importante, que eu já fiquei pasma quando eu tomei conhecimento, e eu volto a dar boa noite a todos vocês que estão entrando, Gesiel, Sérgio Cardoso, Tarso, boa noite a todos vocês. Vamos falar agora sobre a questão islâmica na Venezuela. É interessante que a única, até mesmo o fato do vice-presidente venezuelano ser de origem muçulmana, até esse fato é muito ocultado pela mídia. Só que tem questões muito mais sérias no meio disso. Aproximadamente
60% da população de uma cidade síria chamada As-Suwaida, né, que fica no sudoeste da Síria, esses 60% da população são cidadãos de dupla cidadania. Então, entendam bem, gente, sírios, eles são sírios e são também venezuelanos, e eles habitam, são a maior parte da população de uma cidade lá no sudoeste da Síria. E essa cidade é conhecida como a Pequena Venezuela. Além disso, olha aí as influências islâmicas na Venezuela, tá? Venezuelanos são a maior parte de uma cidade lá no sudoeste da Síria. E lá na Venezuela, segundo estimativas de alguns estudiosos, são mais de 300 mil venezuelanos, 300 mil árabes sírios vivendo na Venezuela. E tem também estimativa de de quase 1 milhão de sírios. Isso aí, né, a gente sabe que essa coisa de percentual é complicado a gente afirmar. Mas autoridades ligadas ao ex-presidente venezuelano, o falecido, né? Não vou falar que Deus o tenha, né, em lugar nenhum, nem vou entrar nesse detalhe. Mas ele dizia que eram, naquela época, antes dele falecer, mais de 700 mil sírios na Venezuela. E é bom lembrar que o governo sírio tem uma ligação muito grande com o Irã, a gente tem que lembrar isso, e lembrar também que o Irã, ele está já há mais de 50 anos com as suas atividades jihadistas lá na América aqui na América Latina, e está cooptando esses venezuelanos para irem a campos de treinamento lá no sul do Líbano, tá? Não é só na Síria que isso acontece, lá no sul do Líbano, para eles se prepararem para destruir os Estados Unidos. Essa é a retórica que eles usam, é o discurso que eles usam. Então, o Irã está levando milhares de venezuelanos, tá, para o sul do Líbano, e lá esses venezuelanos estão conseguindo se preparar como jihadistas para implantar essa doutrina do mal aqui na América Latina, e não somente na Venezuela, como em outros países também. É importante que a gente ressalte que o problema do Irã se torna sério na Venezuela, porque enquanto a Rússia e a China tem mais dessa questão de financiamento, na área de energia, na área estratégica e tudo mais, a gente sabe que tem muita gente desses países também na inteligência. Lá na Venezuela a gente sabe disso, só que tem um detalhe. Enquanto China e Rússia têm que agir concatenados a Cuba, né, o Irã já age de forma independente na Venezuela. O Irã não precisa de parceiro para agir ali. E a forma principal dele agir é através da formação das milícias que estão matando o povo venezuelano. Gente, prestem atenção na denúncia séria, que não é minha, é de estudiosos. Daqui a pouco eu vou colocar o link aqui para vocês lerem. Entendeu bem? Existe uma milícia lá no Irã que está matando o povo, a gente sabe, a gente está lendo isso diariamente, né? Está matando o povo, uma milícia civil que está massacrando o povo iraniano quando vai, ou melhor, o povo venezuelano quando vai às ruas. E quem propiciou a formação, né, técnica dessa milícia, um dos principais agentes para essa formação dessas milícias é justamente o Irã. O Irã, que tem desenvolvido, não somente lá na Venezuela, mas também em outros países, que eu já falei em live aqui, é só vocês assistirem lives anteriores, já falei deles no Paquistão, na Síria, na África, em diversos países. O Irã, ele tem essa praxe de promover operações de guerra irregular
utilizando atores e substitutos não estatais para justamente criar essa situação de desequilíbrio, de desestabilização desses estados onde o Irã está querendo ter influência. Né? Tem gente perguntando onde você consegue todas as informações. Sim, eu vou colocar aqui os links. Depois no final eu vou colocar os links, tá? Eu aconselho quem quer saber muito sobre esse assunto, passe a ler Gatestone. Gatestone, Gatestone. Existem vários articulistas de diversas partes do mundo, tanto árabes quanto ocidentais, especializados em temas de ciência política, relações internacionais, segurança internacional, e eles trazem assim diversas informações. Tem também o site Al-Monitor, como eu estou falando, AL-Monitor, que é um site escrito basicamente por árabes, também por turcos e por vários, geralmente os articulistas do Al-Monitor são a maioria do mundo muçulmano. É muito interessante, só que você tem que entender um pouquinho de geopolítica lá, porque né, sempre tem aquela coisa de puxar a brasa para sua sardinha. Tem vários jornais que eu também acompanho, as notícias, enfim, são vários sites, né? Não é só um, são vários sites. Hoje eu estou me fundamentando mais num artigo que eu li da Gatestone e alguns correlatos também, tá? Então tá, vamos continuar aqui. Tem uma milícia iraniana chamada Milícia Baji. Eu não falo a língua deles, não falo persa e tal, não sei se a pronúncia está certa, tá? Então, pois bem, essa milícia foi criada pelo Ayatollah Khomeini em 79, depois da Revolução Iraniana, e é uma milícia formada por voluntários do povo iraniano que resolveram apoiar o governo para reprimir o próprio povo quando esse povo sai a protesto contra o governo. Então, essa milícia é de 2009, o último percentual, meu Deus, a cabeça às vezes não funciona, né? O último dado referente ao número de milicianos, e tudo bem, é uma milícia, gente, é uma entidade paramilitar de pessoas, de iranianos que se uniram ao governo ditatorial para reprimir violentamente a população em manifestações e também para outros atos contra as liberdades individuais no Irã, já que em países islâmicos não existe esse termo liberdade individual. O Islã não dá ao seu seguidor essa possibilidade, isso é coisa de ocidental. Então, em 2009, segundo os últimos dados que eu tive acesso, eram 12 milhões, gente, 12 milhões. A população iraniana, se eu não me engano, é de mais de 80 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas se entregaram voluntariamente a esse regime tirano para reprimir os seus irmãos de fé, né? E apenas 1% dessa milícia, em 2009, era remunerada. Grande parte fazia esse serviço por trocas, por pequenos, assim, digamos, subsídios do governo, benfeitorias do governo a nível de assistência social e tudo mais. Só 1% é que recebia uma remuneração. E essa milícia, o que ela faz? Ela procura fiscalizar a conduta dos iranianos nas ruas. Ela não só reprime a população, mas ela também fiscaliza, por exemplo, se a iraniana tiver sem o véu, ou então o cabelo tiver um pouquinho, né, tiver aparecendo um pouquinho do cabelo, né, fora do véu, essa milícia tem o poder de polícia de prender, né, de deter essa iraniana, e ela é levada à prisão e lá toma umas chicotadas básicas, quando não é estuprada e outras coisas mais. Isso acontece no Irã. Instituições de direitos humanos têm divulgado esse fato.
E, além disso, essa milícia vê tamanho de roupa, se está aparecendo perna, está aparecendo alguma coisa, vê se os casais estão saindo nas ruas, né, casal de namorado com mão dada, porque ela não pode, né, sair de mãos dadas na rua. Isso a Glória Maria não mostrou no Irã, né, no programa ridículo que ela fez, falando sobre esse país que é terrivelmente sanguinário, né, e que está exportando e drogas e toda forma de violência para o mundo inteiro, né? Pois bem, então essas milícias em 2009 foram responsáveis, a milícia Baath foi responsável pela repressão violenta contra os protestos que ocorreram depois da eleição à presidência do Irã e que o povo saiu às ruas, não aceitou porque denunciou fraude e tudo mais. Essa milícia começou a agir de forma tremendamente violenta contra a população em 2009. E foi graças a essa milícia Baath que o Irã conseguiu calar a voz do povo nas ruas, né? Foi graças a essa milícia. E eles têm assim um orgulho, sabe? E eles são muito... Aliás, segundo as instituições de direitos humanos, a própria população já sabe quem é um miliciano. E para vocês terem uma noção de como a coisa era grave, quando a milícia saía às ruas para maltratar, para punir, para reprimir violentamente o povo, chegou um momento que o povo não aguentou tanta pancadaria, né, tanta violência, e passou a fazer protesto em casa. Isso vocês não estão vendo, não viram na mídia, certamente. Passaram a fazer protestos em casa, e era noite, geralmente às 10 horas da noite, o povo ia para os seus telhados e gritava palavras de ordem contra o governo. Aí os milicianos, que ficam o tempo todo nas ruas, né, eles iam a essas casas, quebravam as antenas, principalmente qualquer coisa que tivesse possível comunicação com o exterior, né? Então quebravam a antena, destruía as casas dessas pessoas, batia nessas pessoas, para vocês verem como a questão era séria. E por que eu estou falando da milícia Baath? Porque essa milícia Baath preparou a milícia que atualmente está massacrando o povo iraniano, tá? E você brasileiro que não está preocupado com isso, eu já vou antecipar aqui um negócio para vocês verem que é sério, tá? Os especialistas em segurança internacional já disseram que os refugiados venezuelanos que estão sendo produzidos por esse conflito já pré-planejado, né? Pré-planejado ficou lindo, né? Pode ser, Pode ser. Não, planejado já, não. Foi horrível, tá? A gente apaga isso. Não. Planejado é alguma coisa que já é com antecedência. Então, errei, mas tudo bem. Vamos deixar isso de lado. A sorte é que o Ulisses não está aqui. É o português péssimo, que às vezes a gente mostra. Mas, enfim, isso já tinha sido orquestrado, tá? Então, muitos desses refugiados que estão invadindo lá Roraima, mais de 40 mil que estão lá, eu pergunto para vocês, você brasileiro tem condição de dizer se esse refugiado, na realidade, não é um jihadista venezuelano que já está coligado com esse grupo e com outros grupos terroristas lá na Venezuela? Porque eu já vou entrar já na questão de passaporte falso, identidade falsa, visto falso, que foi emitido desde 2000. Desde 2000, a Venezuela vem emitindo passaporte falso, visto, identidade, certidão de nascimento, e milhares de pessoas, principalmente oriundas do Oriente Médio, ou seja, muçulmanos, e muitos terroristas. Isso, gente, já foi divulgado há anos atrás, tá? Só que aqui o Brasil, né, no Brasil se camufla isso. Milhares deles tiveram acesso a uma nova identidade fraudada e estão na América Latina, estão na Venezuela, tá? Preparados para impor o seu sistema de caos, impor a sua jihad. E eu vou dizer por que a gente não pode confiar nessa coisa de refúgio sem o menor, gente, não há menor organização, a menor fiscalização em relação a esse pessoal que está entrando aqui.
E eu vou ser sincera, gente, eu trabalho com a área humanitária, trabalho sim, tenho toda a preocupação em relação a isso, mas entendam bem, a questão do terror islâmico e do narcotráfico na América Latina já é há décadas um problema grave de segurança regional, que eu já até falei em algumas lives, não pela São Paulo Conservador, que aqui a América Latina é conhecida como Nações Unidas do Crime, sabe? Então, percebam o grau de periculosidade que é nós permitirmos que as fronteiras sejam abertas sem a menor vigilância, sem a menor fiscalização em relação a esse pessoal que está entrando. Quem garante que no meio desses refugiados não existam centenas ou talvez milhares de jihadistas já com a sua identidade completamente mudada depois desses vários anos de governo que deu apoio ao narcotráfico e ao terrorismo islâmico, tá? Então o brasileiro não está preocupado, mas em Roraima dificilmente não terão terroristas no meio desse pessoal. Eu digo com base, gente, em preocupação com segurança nacional. A nossa lei de imigração não está preocupada com isso, só está preocupada com a questão humanitária, mas a gente tem que falar sobre essa questão. Então, essa milícia Bage, que é altamente violenta, essa milícia terrorista islâmica financiada pelo Irã, preparou as milícias lá na Venezuela para reprimir o povo. E eu pergunto, se esses milicianos também entrarem aqui no Brasil, será que em algum momento não vão se unir ao MST e a toda essa camarilha toda, né, a todos esses desordeiros, né, que é a melhor expressão que eu posso usar, né, e muitos até criminosos? Quem garante que eles não vão se unir para implantar o mesmo caos que está na Venezuela? Como eu já disse, na Síria, o caos começou com o problema da seca. Foi com o problema da seca. O povo não saiu às ruas do nada. Primeiro teve o problema da seca, houve uma deterioração a nível econômico, depois o povo saiu às ruas. E na Venezuela começou o problema com a escassez de alimentos e a escassez de outros produtos, outros bens de primeira necessidade. Então, olhem como a coisa está muito parecida, é por isso que eu falei no início que a Venezuela já é conhecida como Síria do Hemisfério Ocidental. Então, criou-se esse conflito todo com o apoio do Irã, da Rússia, da China, para desestabilizar a América Latina e assim criar uma nova onda de refugiados aqui. E muitos desses refugiados serão islâmicos, né? E o Brasil não está nem um pouco preocupado. Até porque eu já falei para vocês, há um problema sério em relação à identificação, porque o governo do narcotraficante já ia falar Hugo Chávez, desse Maduro, ele dá apoio também à jihad global. Então, continuando, um detalhe importante também que eu, pesquisando, eu descobri, o Irã, ele mandou o seu ministro da Defesa para alguns países da América Latina para preparar esses países para a sua jihad, né? Para os seus interesses de influência aqui na América Latina. E um dos enviados do Irã para planejar essa organização terrorista nos países, um desses enviados foi o general Nakid, tá? E esse general Nakid, ele não somente viajou para a Venezuela para preparar as milícias terroristas do governo Maduro, mas também enviou esse general Nakid, ele também recebeu um convite do presidente boliviano Evo Morales para inaugurar uma instalação parcialmente financiada pelo Irã, lá próximo da Santa Cruz. Então, entendeu bem, gente? O Irã não está preparando apenas milícias terroristas que dão apoio ao governo comunista para massacrar o seu povo lá na Venezuela. O Irã também foi convidado, isso, se eu não me engano, deixa eu ver quando foi. Em 2011. Em 2011, esse general iraniano esteve a convite do presidente Evo Morales, também na Bolívia, para
preparar milícia com base na atuação que eu já falei dessa milícia Bage, para que essa milícia viesse também reprimir o povo boliviano num caso de protesto. Então percebam bem, os comunistas na América Latina estão aliados a ditaduras terroristas islâmicas. Isso é muito grave. Não é só Venezuela. Está aqui o exemplo da Bolívia. Quem quiser eu posso mandar. Hoje deve gerar na Bolívia contra o governo. Ou seja, porque a Bolívia está se tornando uma Venezuela. Olha só, vem cá, o meu produtor vai trazer uma notícia aqui vai, vamos lá. Olá, galera. Hoje teve greve geral na Bolívia porque... greve geral, né? Porque a Bolívia também daqui a pouco está se tornando uma Venezuela, porque é o mesmo mecanismo de governo, é o mesmo pensamento, são os mesmos países envolvidos, a sociedade lá também já não está suportando também. O próprio governo ele está demonizando a própria população, que eles precisam colocar o controle da população, né? Eles precisam controlar a população, então eles estão criminalizando a própria população. A população, para sair de lá e para entrar, tem fila especial no aeroporto, porque eles precisam ser revistados. Ou seja, quem está dizendo isso são dois. Quem está falando isso são dois pessoas que se exilaram aqui no Brasil, dois bolivianos, que eles se exilaram aqui na época ainda do governo Dilma, né? E eles estão falando da crise que está acontecendo na Bolívia. Ou seja, é todo mundo envolvido, é o mesmo governo, é o mesmo esquema, e nós temos que estar atento para isso. Ok? Gente, que ótimo, né? Gente, esse garoto tem de tudo de América Latina, é uma maravilha. Pois bem, então percebam, olha só, Evo Morales já está com problema com a população, tá? Já está praticando atitudes repressivas, tal qual o Maduro, e como eu já falei aqui, em 2011, um generalzinho básico lá do Irã já esteve lá ensinando como preparar uma espécie de milícia Bage boliviana para reprimir de forma violenta a população. Isso é muito grave. Bolívia, Venezuela e o Brasil. Olha aí a questão da intervenção no Rio de Janeiro, que está sendo criticada pela esquerda, inclusive o pessoal já está entrando com mandado de segurança, e eles estão querendo que essa Força Nacional de Segurança, Força de Segurança Nacional, sei lá, essa força louca aí, que é uma espécie de milícia paramilitar. Sabe-se lá com quem esse pessoal está articulando para ter conhecimento, para depois se voltar contra a população? Entendam bem, todos os governos comunistas da América Latina estão firmados em milícias paramilitares, e muitas delas financiadas, preparadas por governos tirânicos islâmicos. Isso é muito grave. Mas o brasileiro não está nem preocupado. O Carnaval mostrou isso. Milhões nas ruas e deixe de lado com o que está acontecendo aqui do nosso lado. Pois bem, continuando aqui a minha fala aqui, deixa eu ver onde é que eu parei, né? Deixa eu ver. Estou seguindo aqui o roteiro, gente, senão eu vou me perder. Pois bem, então, voltando. Então, entendam bem, da mesma forma que a população síria passou por fases tenebrosas antes do massacre do governo, a mesma coisa está acontecendo na Venezuela. Não da forma como ocorre lá na Síria, onde tem diversos grupos jihadistas, inclusive potências regionais disputando poder, mas a sistemática de repressão utilizada pelo governo tem, como eu já mostrei aqui, uma pontinha de uso da estratégia iraniana de repressão ao povo. Deixa eu ver, então eu vou ficar, eu estou preocupada porque já são 11 horas, né? Eu comecei que horas? Eu não quero demorar muito com a live. Se eu entrar muito em questão de Turquia, eu vou acabar, eu vou me estender muito. Eu acho que é melhor ficar por aqui, porque eu queria falar hoje também da questão da Turquia. Agora entendam bem. Sobre o que a gente está falando, pequenas palavras? Sim, você quer deixar para o próximo? Não, você vai falar. Agora no final, você vai falar. Agora a gente
preste atenção na seguinte questão. Alguém que de repente está me ouvindo agora pode dizer o seguinte, mas Odéia, entenda bem, o que você falou aqui mostrou tanto China, Rússia, Cuba, lá interessados na Venezuela, e mostrou também que existe agentes da inteligência desses países lá na Venezuela, e está falando do Irã. Haveria algum tipo de possibilidade do Irã conseguir uma influência maior na Venezuela? Será existir essa possibilidade da Venezuela ser dominada amanhã pela ideologia islâmica? Vamos a uma questão aqui muito séria. No ano passado, em janeiro, um senhor chamado, deixa eu ver como é que é o nome do homem aqui, que eu não me lembro o nome do vice-presidente venezuelano. Eu sempre esqueço o nome desse homem. Daqui a pouco eu lembro. Cabello? Não, vice-presidente, que é um muçulmano. Ele diz que não é muçulmano, venezuelano? Mas é venezuelano. Atual? Hã? Atual? O terrorista, narcotraficante. Eu vou ver já o nome dele. Enfim, em janeiro do ano passado, Maduro convidou para ser vice-presidente lá na Venezuela, esqueci o nome do homem abaixo, daqui a pouco eu vou ver o nome dele, que eu esqueci agora, mas ele já tinha sido ministro da imigração, da justiça, já tinha sido governador, passou por diversos níveis de poder e era muito importante na estrutura já chavista, tá? Antes mesmo de Maduro, ele, o pai dele, eram muito importantes na estrutura de poder montada por Chávez. E é importante que vocês saibam, o nome dele é Tarek El Aissami. Aí eu pergunto, gente, dá para lembrar o nome desse? Né? De um latino-americano, na realidade ele é de origem síria, né? Alguns dizem sírio-libanesa, enfim, não dá para ter os detalhes todos desse ser desprezível. Pois bem, em 2017, o ex-assessor jurídico da Embaixada da Venezuela lá no Iraque, ele fez algumas revelações que foram bombásticas e que envolvem esse senhor que é vice-presidente da Venezuela. O assessor jurídico lá da Embaixada Venezuela no Iraque denunciou a venda de passaportes e vistos venezuelanos para pessoas de diversas partes do Oriente Médio, principalmente Síria, Irã, Iraque, principalmente esses três países. Então, eles vendiam passaportes e vistos para diversas pessoas e muitas delas eram terroristas, tá? Isso, inclusive, foi divulgado pela CNN, porque, primeiro, esse senhor, ele procurou, esse ex-assessor jurídico da embaixada, ele procurou o embaixador para comunicar o que estava acontecendo, né, que ele descobriu a fraude lá no Iraque, aí ele foi comunicar, o embaixador não tomou posição nenhuma, aí ele procurou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, e o ministro das Relações Exteriores da Venezuela não somente não tomou posição, como também determinou uma investigação contra ele, o denunciou, porque ele estava divulgando segredos do Estado, né, do narcotráfico, né? Era um Estado narcotraficante da Venezuela. E ele teve que procurar o FBI, e a CNN divulgou amplamente essa questão, tentou entrevistar essas autoridades venezuelanas que fugiram, e hoje esse ex-assessor lá da embaixada vive no exílio lá, se eu não me engano, na Espanha, que ele também tinha dupla cidadania, ele também era espanhol. Então, percebam, começou-se uma investigação séria nos Estados Unidos em relação a esses passaportes. Se descobriu que desde 2000 realmente o governo venezuelano estava vendendo esses passaportes, estava também fraudando não somente vistos, mas também identidade e também certidão de nascimento, porque e só em 2014 que essa fraude começou a ser, digamos, investigada, né? E aí o que acontece? O governo venezuelano nunca
reconheceu essa realidade, mas o relatório de inteligência confidencial lá de 2013, que a CNN teve acesso, diz que de um grupo de países latino-americanos, né, no período de 2008 a 2012, prestem atenção, 173 indivíduos do Oriente Médio receberam passaportes venezuelanos e identidades. E entre eles estavam pessoas ligadas ao Hezbollah. Mas entendam bem, de fato foram milhares de passaportes e vistos que foram emitidos, tá? De fato. Porém, esses 173 têm, digamos, uma informação especial. Sabe quem autorizou a emissão desses passaportes fraudados? E por isso que fez parte de um relatório confidencial e tudo mais, foi justamente o senhor Tarek, o vice-presidente da Venezuela, quando ele ainda era ministro lá do interior, quando ele era responsável, melhor dizendo, pela imigração. Ele ordenou a expedição desses passaportes fraudados, inclusive para terrorista. Ou seja, querido, o vice-presidente lá da Venezuela é nada mais, nada menos que um terrorista que mandou emitir passaporte para terrorista. E, para vocês terem uma noção do perigo da influência islâmica, da influência terrorista islâmica, se a gente for buscar quem é o pai desse senhor, né? Ele é de origem síria, o pai dele se chama Carlos Aissami, e ele é chefe da seção venezuelana do partido Baath, do Iraque. É isso que eu falei, gente. Partido do Saddam Hussein, lá do Iraque. O pai dele é chefe lá na Venezuela desse partido no país. E o mais interessante, o pai do vice-presidente da Venezuela disse numa entrevista antes da invasão do Iraque que ele se denominava como um talibã. Olha que bonitinho, gente! O pai do vice-presidente venezuelano. E, além disso, ele se referiu a Bin Laden. Lembra do Bin Laden, o terrorista? Que matou quase 3 mil pessoas nos Estados Unidos? Pois bem, ele denominou o Bin Laden como o grande mujahidin. Sabe o que significa mujahidin? Combatente. Combatente. São os religiosos terroristas que se matam para que o Islã venha expandir na terra, para que venha se formar uma, né, a comunidade islâmica universal. Então, o pai do vice-presidente da Venezuela disse que um dos maiores terroristas do mundo, Bin Laden, o falecido, era um grande mujahidin. Tá? E o tio-avô desse vice-presidente era um ideólogo influente, assistente do secretário-geral do partido Baath, lá em Bagdá, durante o regime do Saddam Hussein. Então, prestem atenção, gente. Prestem atenção. Ah, e tem mais. Tem uma jornalista venezuelana chamada Patrícia Poel, que ela investigou muito essa questão da influência terrorista islâmica na Venezuela, e ela diz que esse vice-presidente lá da Venezuela, junto com outros terroristas que são membros do Hezbollah, né, eles simplesmente estavam encarregados de recrutar árabes venezuelanos. Lembra que eu falei que tem 60% da população de uma cidade sudoeste da Síria que é de árabe venezuelano, e também tem quase 1 milhão de árabes venezuelanos na Venezuela? Olha aí como tem gente assim para jihad, que coisa linda, né? Pois bem, ele estava recrutando o vice-presidente da Venezuela, associados, né, jihadistas, para o Partido Socialista Unido da Venezuela e para o PSVU, que é PSUV, que é o Partido Socialista de Chaves, para esse pessoal ser enviado lá para o sul do Líbano, onde eles iam receber o treinamento necessário pelo Hezbollah, tá? Quem ia treinar esse quem treina, é o Hezbollah, para prepará-los não somente para a guerra contra os Estados Unidos, como também para tomar a Venezuela, né? Gente, só ignorante não sabe como é que trabalha terrorista islâmico, que vive de se apropriar do território alheio, principalmente dos bobos que deixam eles crescerem, né? Enfim, então,
esses terroristas, junto com o vice-presidente da Venezuela, estavam preparando milícias terroristas para atuar dentro do território venezuelano. Esses grupos terroristas que continuam seu treinamento, depois que eles saíram do sul do Líbano, eles voltaram para a Venezuela e continuam sendo treinados, armados, preparados para trabalhar com explosivos e munições, continuam isso continua no território venezuelano. E ó, queridinho brasileiro, preste atenção nessa informação. Esses grupos são supervisionados pelo Hezbollah, que é a organização terrorista islâmica xiita financiada pelo Irã, tá? E não somente pelo Hezbollah, mas também pela Al-Qaeda, né? Por alguns iraquianos que fazem parte da Al-Qaeda. Olha, o negócio é sério, gente. E também, pasmem, queridos, pela Frente Democrática da Palestina, na pessoa do seu Salih Ahmed Rahman. Isso, gente, Frente Democrática Palestina. Ao invés dos palestinos estarem lutando lá pelos direitos, pelos pretensos direitos do povo, né? Eles estão na Venezuela preparando terroristas para enganar. Isso está aqui, dizendo que é para destruir os Estados Unidos. Não é destruir os Estados Unidos, é para primeiro destruir a Venezuela e tomar a Venezuela, formar um califado na Venezuela. Esse é o primeiro propósito, é lógico. Pois bem, os palestinos estão lá, gente, olha que coisa bonita. Aliás, tem Hamas também lá. Tem vários grupos terroristas na Venezuela. Percebam como a questão é muitíssimo séria. E esse senhor que é vice-presidente, além de ser terrorista e cooptar terroristas dentro da Síria, no Líbano e também na Venezuela, além disso, ele também é narcotraficante, gente. Estados Unidos, no ano passado, se eu não me engano, foi em julho, no ano passado, o presidente Trump determinou o bloqueio dos ativos e do dinheiro desse terrorista narcotraficante que é esse vice-presidente da Venezuela. Ele só tinha 500 milhões de dólares, né? O povo passando fome e o muçulmano com 500 milhões e utilizava embarcações, aviões para levar drogas, para proteger território venezuelano, traficantes, né? Além de dar identidade para eles. Gente, o serviço era completo. Enviava droga para o México, para a Colômbia, para outros países, inclusive para os Estados Unidos. Então, percebam como a questão é grave, como a questão é séria. O vice-presidente venezuelano, narcotraficante e terrorista. Tá? E alguém pode dizer, mas Déia, olha só, ele faz parte do Partido Socialista, do governo, né? Ele, de fato, não é um muçulmano. O pai dele pode ser, ele não é. Eu vou te explicar aqui, já para seguir quase para o final, que eu vou dar a palavra aqui para o Dani, que ele tem uma coisinha para falar muito interessante para vocês. Mas preste atenção, existe uma estratégia de expansão islâmica chamada Muruna, tá? Que é a suspensão da Sharia ou da lei islâmica em países onde os muçulmanos são minoritários, tá? Fazem parte de uma comunidade minoritária. Então, tudo bem, uma liderança muçulmana pode falar para o muçulmano que ele pode suspender as regras perversas da Sharia, da lei islâmica, e pode agir como um ocidental, como um não muçulmano. Eu já falei disso em vários vídeos, lá na página Ecoando a Voz dos Mártires, eu explico isso, como se dá, né? Mas, entendo bem, então o muçulmano, por isso que vocês veem, às vezes, muçulmana sem usar véu. Você vê muçulmano entrando em igreja, difícil, mas acontece, porque ele foi suspensa a Sharia e ele pode fingir que é o ocidental. Então, esse vice-presidente lá da Venezuela pode estar usando o território venezuelano para cooptar apoio para a sua jihad ali no território. Ele pode estar se preparando para, no futuro, dar o golpe, como aconteceu. Voltou. Lembra que tinha? Pois bem, então eles vão ampliando o número na população. Vocês estão vendo? Vem vários da Síria e de outros países do Oriente Médio. Então eles já estão islamizando
ou islamizando Venezuela, e muito breve o Irã, né, e vai com certeza dar o seu golpe de mestre. Inclusive eu essa semana vou falar sobre a Turquia, eu vou mostrar assim como é que funciona a questão da jihad, porque esses países, o objetivo deles é implantar o seu sistema de governo. É isso que o Irã quer. O Irã não está ajudando um sistema comunista a destruir a sua população à toa. Está ajudando porque acredita, não somente o Irã, como outras facções terroristas, eles acreditam que amanhã eles vão ter condição de tomar um governo. E ele já tem um vice-presidente muçulmano, mas ele é muçulmano, né? Os seus pais, avós, e ele mesmo, ele é de linhagem muçulmana, só que ele nunca vai admitir isso. Então, gente, percebam o perigo que está aqui ao nosso lado. E nós estamos com as nossas fronteiras abertas. Tem milhares de muçulmanos na Venezuela que já estão vinculados ao terror islâmico. Milhares, eu acabei de mostrar isso aqui, eu vou colocar o link para vocês também. Então, não poderíamos deixar nossas fronteiras abertas e receber 40 mil pessoas sem o menor critério, sem a menor fiscalização. Porém, a nossa lei de imigração dá proteção a esses imigrantes, na realidade eles não são ainda refugiados, não são considerados. A nossa lei dá proteção absoluta como se eles fossem até nacionais. Aliás, a proteção acaba sendo maior para eles. Então percebam, nós não temos nenhum instrumento legal para tentar coibir a possibilidade de qualquer tipo de atentado ou de crime cometido por terroristas, por jihadistas que estão no meio desse pessoal. Porque se a Venezuela já está com seus poderes institucionais todos envolvidos com o tráfico, com o terror islâmico, como já foi mostrado aqui, percebam bem, eles vão colocar muitos, como o Estado Islâmico fez, como Síria, Turquia, como eles fazem, eles vão colocar muitos jihadistas no meio desse pessoal para aqui no Brasil, como eles fizeram com a milícia Bage lá na Venezuela, eles também se unirem às milícias terroristas aqui no Brasil, as milícias comunistas, para o mesmo caos que foi implantado lá, eles também implantarem aqui. E nossa lei de imigração não tem nada que dê possibilidade para proteger o território nacional brasileiro. Então, querido brasileiro, possivelmente pode estar ingressando lá, através de Roraima e outras partes do território nacional, pseudo-refugiados, como aconteceu na Europa, que de fato são terroristas da Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, das forças Quds, né, que é o braço estrangeiro da Guarda Revolucionária Iraniana e tantas outras milícias terroristas. A questão é grave. Mas o brasileiro quer sombra, futebol, água fresca, né? E carnaval. Né? Então agora o Dani vai falar, porque teve um amigo, eu não me lembro mais o nome dele, que me perguntou no meu Facebook, e como é que fica a questão, gente, está quase 1h30 isso aqui, como é que fica a questão da esquerda aqui no Brasil? Como é que as esquerdas estão reagindo em relação ao que está acontecendo de violações de direitos humanos lá na Venezuela? Então, o Dani, que acompanha muito a questão de movimentos de esquerda aqui no Brasil, ele vai trazer uma análise sobre essa questão. Aqui. Olá, galera. Mais uma vez estamos aqui de volta. Bom, como que ficam os movimentos de esquerda? Não ficam. Ué, por quê? Porque a esquerda ela precisa adaptar novamente a sua narrativa. O que a esquerda está querendo dizer? A esquerda está com diarreia, dizendo que tem intervenção militar no Brasil. Não entrando no mérito se essa questão da intervenção federal é boa, não é boa, curto prazo, longo prazo. Não, o mérito disso cada um faz as suas avaliações. Só que a esquerda está calada. Vai lá ver. Você vê se o Boulos está falando, se o Jean Willis está falando, se o Gleisi Hoffmann está falando. Vê se esses jornais de esquerda, Gregório do Vivier está falando. Não. Por que eles não estão falando? Porque isso aí vai contra a narrativa deles. Porque o que acontece? A crise na Venezuela
ela mostra e escancara e desmoraliza a crise socialista comunista na América Latina e no mundo mais uma vez, porque todo mundo sabe que o comunismo, o socialismo, eles têm um ciclo. Eles começam com aquela prosperidade, a atenção do povo, depois eles têm um pico e depois eles caem em miséria e derrota, né? Então a esquerda não fica. Você não vai ver a esquerda falando, você vai ver a esquerda, você vai ver o Lindbergh Faria dizendo que estão querendo acabar com a democracia no Brasil. Você vai ver toda essa galera mudando e adaptando seus discursos. Você está vendo artista defender a Venezuela no momento? Você está vendo algum pensador, algum filósofo vir defender a Venezuela? Pelo contrário, a crise, o que está acontecendo na Venezuela está acontecendo na Bolívia. É a mesma coisa. Ou seja, aquela história de que a Arlene Clemeix, aquela professora comunista não sei se é da Unicamp, se é da USP, de onde que ela disse que o povo da Bolívia estava renascendo novamente porque um índio que veio de baixo ascendeu ao poder. Então o povo está tendo uma identificação com essa figura. Pelo contrário, todo mundo sabe que é uma figura que foi forjada naquele plano, né? Eu não gosto de teoria de conspiração nem de falar disso, mas todo mundo sabe porque eles mesmos falam abertamente nesse plano de você fazer uma América Latina socialista da Pátria Grande, aí liderado por Lula, os Castro, índio sanguinário, a mesma coisa. Então, eles não vão falar, eles não estão falando de Bolívia, eles não estão falando de Venezuela. Eles estão dizendo que nós é que estamos com uma crise democrática. Mas tem uma pessoa que está falando, e quando essa pessoa vai falar, essa pessoa de extrema esquerda, ela sempre fala besteira. Então ele acabou de escrever um artigo esses dias na revista Fórum. Todo mundo conhece a revista Fórum, né? Mas é bom a gente ver e dar risada da narrativa deles. O Stedley nacional do MST, ele está dizendo que o povo brasileiro vem sendo bombardeado todos os dias por mentiras e manipulações da grande imprensa sobre a situação da Venezuela. As acusações vão desde um governo ditatorial. Quem é que está acusando o governo ditatorial? É evidente, está todo mundo vendo. Não é questão de acusação, é questão de fato, né? As acusações vão desde um governo ditatorial, migração em massa. Quem é que está mentindo? Aqui. O Stedley está dizendo que nós estamos acusando de ter migração em massa, povo passando fome e até violência diária nas ruas, cometida pela polícia todos os dias, contra todos. Vamos aos fatos. O artigo é pequenininho, muito, né? Porque só para a gente dar uma rápida panorâmica e explicar rapidamente, para você ver a hipocrisia da esquerda, né? Vamos aos fatos. E também fazendo um adendo aqui, eu ouço muito podcast de pessoal da esquerda, esse pessoal da USP que cria, esse pessoal de redação de jornal de esquerda que vai fazer o seu programa em podcast, metendo mal no capitalismo, no imperialismo americano, não estão falando nada de Venezuela, né? Então, o que o Stedley diz aqui, vamos aos fatos. Desde que Chávez assumiu o governo pelas urnas em 99, foram realizadas 18 eleições, ou seja, está dizendo que é um país democrático, e aquela questão do governo, da polícia, da milícia paralela lá de Hugo Chávez e Maduro sequestrar a narrativa, oprimir o povo e fazer realmente o que o governo quer, isso não existe, né? Ou seja, a oposição direitista governa 3 estados importantes. Primeiro, a oposição da Venezuela não é nem direita, nem conservadora, nem liberal. Também são socialistas. Só que são socialistas democráticos que de alguma forma acreditam na democracia e está sendo oprimido pelo povo. Ou seja, se engana quem acha que a oposição ao governo de Maduro é direita. Pelo contrário, você tem até chavista, pessoas saudosos do governo Chaves, porque teve uma certa prosperidade, porque aquela questão do petróleo, tem chavista na rua protestando contra o próprio governo. Ou seja, ele é mentiroso, ele mentiu mais uma vez, é falso. Governa estados importantes. A direita lá governa 3 estados importantes. Foi o país do planeta que mais eleições diretas realizou em toda a história. Mas é como de Condé, né? Você acha que você tem uma ditadura quando você, na verdade, anuncia que é ditador. Claro que não. Aquela questão, o ditador
ele sufoca as instituições, ele aparelha as instituições, né? Ele, por exemplo, se você na época do governo Chaves ainda, o que ele fez? Ele perseguiu todos os empresários. Ele fechou mais de 200 canais de comunicação e estatizou o que sobrou. Ou seja, eles fazem isso, eles aparelham as instituições, eles sufocam as instituições. Você viu a esquerda brasileira chegando a dizer e mostrar que o Hugo Chávez, na época, ele acabou com mais de 200 canais de comunicação na Venezuela para poder não dizer o que o governo a conduta do governo. Você não viu isso, né? Ou seja, ele está dizendo que saíram do país no último ano em torno de 30 mil venezuelanos para Colômbia e Brasil. Mas há na Venezuela 3 milhões de colombianos e mais de 15 mil haitianos. Ué, eles estão participando do mesmo massacre, eles estão lá sofrendo as mesmas agruras que o povo venezuelano. Isso aí, até aí você não quer dizer nada. Ou seja, o Haiti que passou aquela guerra né, terrorista, né, aquela crise humanitária, eles estão indo para onde tem abertura, né? Mas agora estão sofrendo a mesma coisa. A Venezuela é um grande importador de alimentos e quem importa são empresas privadas e governo. Mentira. Pode até ser que acontecia na época, mas quando começou a faltar comida na Venezuela, as padarias e as mercearias elas tinham que praticar o preço do governo e estavam proibidos de importar trigo. Ou seja, todo mundo viu os vídeos da polícia bolivariana entrando nas padarias porque eles estavam vendendo o pão ao preço do livre mercado, né? Ou seja, como o crédito da Venezuela para importar estava reprimido, estava restrito, as padarias que tinham estoques e que de alguma forma conseguiam importar, né? Eles praticavam os preços deles, só que para poder dizer, o Maduro chegou a dizer que as padarias estavam a mando do governo imperialista para acabar com a democracia na Venezuela. Vê se pode. Padaria. Ou seja, a recomendação do próprio Hugo Chávez das mulheres não usarem secadores, isso é contra secador de cabelo. Isso é contra, essa é uma questão de imperialista, gente, isso é questão básica. Fora as outras coisas que todo mundo já sabe, da questão do papel higiênico, aquela questão toda, né? De abril a agosto de 2017, a direita adotou a tática ucraniana de produzir o terror. Ou seja, novamente, a oposição, chamando a oposição venezuelana de direita, usando tática ucraniana que eles mesmos aprenderam essas táticas na época da Guerra Fria e dos países comunistas, né? Tentando dividir as forças armadas e pedindo intervenção militar estrangeira. Adotou as mais diversas formas de violência fiscal e social, seguindo os manuais da CIA, ou seja, novamente aí a questão americana Stedley dizendo isso, né? Você sabe que a narrativa de esquerda brasileira é que a CIA está em todo canto, mandando em todo mundo. Tudo é praticado por jovens mercenários e lupins, jovens mercenários que estão presos na tumba de Maduros e estudantes até hoje sem nenhum julgamento. Aqui qualquer manifestação que a polícia age de forma enérgica, eles estão dizendo que acabaram a democracia no país, que a democracia brasileira está sofrendo, que é uma ditadura, só que eles não falam dos estudantes que estão presos na tumba de Maduro, aonde aquele brasileiro lá, aquele brasileiro socialista Mequetrefe foi fazer também ceninha lá, ele foi também jogado, ficou lá também na prisão, só que esses estudantes venezuelanos estão lá há mais de um ano, tem um que está 2 anos e pouco, sem julgamento. A resposta do governo foi convocar uma constituinte mentira, porque a própria oposição fez constituinte na Venezuela e foi sufocar a constituinte que foi firmada por Maduro, por Hugo Chávez na época do governo. A oposição cumpriu todo o papel que a legislação pedia. Maduro foi, dissolveu o parlamento, tomou o poder, sufocou a oposição e agora está dizendo que o Stedley está dizendo que foi a oposição direitista, né, que está praticando golpe lá no país, sendo que
O comportamento todo mundo vê, você não precisa se informar nem pela grande mídia, você vê os próprios venezuelanos mostrando a situação do país, né? A resposta do governo foi convocar uma constituinte, já falei que foi mentira, para repactuar a sociedade. O povo entendeu e somou-se de forma massiva. Mentira. Ainda que a participação não fosse obrigatória, participaram mais de 8 milhões de eleitores, ou seja, o Maduro, o governo bolivariano, sufocou o próprio referendo da população, ou seja, com as suas milícias convocou ainda quem acredita no bolivarianismo, na utopia socialista, as milícias, os funcionários públicos, esses sim estão muito bem na Venezuela porque são financiados por Maduro, para poder votar de acordo com o governo quer. Então são essas, é tipo aqui o MST da Vida, a ONU, esse pessoal que são aparelhados pelo próprio governo. Esses é que foram para a rua, levaram seus parentes, estudantes da universidade, pessoas ainda saudosas ainda do bolivarianismo, do chavismo, e foram para a rua para poder dizer que estava apoiando o governo. A maior participação em 20 anos. Com a eleição da Constituinte, o povo derrotou politicamente o terror e a tática ucraniana. Mentira, que vocês sabem como é que a oposição foi fortemente massacrada. Você tem presos políticos na Venezuela, mais de 100 presos políticos na Venezuela, e aqui a esquerda que defende a Venezuela, você não tem um preso político no país, e eles dizem que nós estamos com a democracia em risco, né? A oposição retirou-se das ruas com seus mercenários e participou com os seus euros e dólares das eleições para governadores no dia 22 de outubro. Já vou terminar, né? Mas o império não se aquietou e Trump ameaçou com bloqueio econômico, naval e invasão militar. Santa paciência. O imperador falastrão não conhece o povo da Venezuela e nem a América Latina. Conhece sim porque está todo mundo passando pelas fronteiras do país. E nem as leis internacionais. Conhece sim porque as próprias instituições internacionais já condenaram a Venezuela. Essas ameaças apenas serviu para criar uma coesão ainda maior entre as Forças Armadas e o povo venezuelano. As Forças Armadas, você diz, toda aquela cúpula militar que são palmodados do governo. Por quê? Porque são os que mais são beneficiados pelo governo ditador, né? E uma agressão militar levaria milhões de trabalhadores a toda a América Latina a se manifestaram. No fundo, a disputa não é pelo governo Maduro, a disputa é pela renda petroleira que durante todo o século XX foi apropriada indevidamente pelas empresas estadunidenses e por uma minoria de oligarcas venezuelanos que viviam como marajás, e isso acabou. As pessoas que estão cruzando a fronteira do país para outros países para se refugiar são elite marajá, ou seja, é o povo pobre que está sendo massacrado lá por eles, né? Deixa eu ver aqui para a gente poder terminar logo, para a gente não se estender, né? A história não falha, e no futuro as gerações saberão quem eram os golpistas e mercenários a serviço apenas do capital estrangeiro. Você pode ver que é a mesma narrativa da esquerda mequetrefe brasileira, sempre influenciado por forças estrangeiras, né, pelo imperialismo, mas você acabou de verificar aqui que países ditadores estão com seus dedos lá na Venezuela financiando toda essa ditadura. Ou seja, você não vê Gregório do Vivier falando isso, você não vê até Boulos falando isso, você vê só esse cara que já que ele não tem credibilidade nenhuma mesmo, esse tal de Sted, aí ele vai falar essas baboseiras todas em artigo, e você pode ver que em jornal da mídia grande, da grande mídia realmente não sai, porque seria uma vergonha um cara chegar aqui e dizer que Venezuela foi onde teve o país que mais teve eleições diretas no mundo. Então você pode verificar a narrativa desse pessoal, ou seja, a esquerda não está falando, ou seja, a esquerda não fica. Como é que fica a esquerda com relação aos refugiados venezuelanos? Eles não vão falar, eles vão adaptar o tempo todo o discurso para que a narrativa deles continue viva, e eles continuam fazendo todo tipo de atrocidade e financiando todos esses grupos terroristas que a gente vê aí pelo mundo. Tá bom, galera? Vou ficar por aqui, passo para a Déia terminar e até a próxima. Um abraço. Gente, aí, gostaram? Finalmente ele... Ai, posso ficar... Cuidado, ficou emocionada. Fiquei emocionada porque ele quase não fala, né, gente? Bom, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir para a formação de conhecimento de vocês, para uma informação mais abalizada sobre a questão da Venezuela, que é lógico que é bem problemática. Eu estou entrando naquilo que
minha pauta de estudo, a minha pauta de trabalho, que é a influência nefasta das teocracias islâmicas no mundo inteiro, objetivando levar jihad e seus ideais de destruição da civilização judaico-cristã. Tá? Então eu espero que tenha auxiliado vocês. Agradeço a todos que estão até agora, 11h35 da noite, 23h35. Muito obrigada pela participação. Por favor, curtam, compartilhem esse vídeo, nos apoiem. Quarta-feira tem novo vídeo pela página Amor pelo Brasil. E no sábado estarei com o jornalista Victor Greenbaum na página ASB, Associação Sionista Brasil-Israel, falando sobre antissemitismo. Vocês não vão perder, porque, olha, vai ser super interessante e vocês vão ver que a questão do antissemitismo é muito mais grave e séria do que a gente imagina, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês que participaram. Vamos colocar os links agora aqui abaixo para quem assistiu. Um beijo grande, tá? Até quarta e sábado. E de repente... amanhã tem surpresa, tá, gente? Amanhã tem surpresa, mas eu vou divulgar na página Ecoando a Voz dos Mártires. Vamos trazer mais uma notícia exclusiva e bombástica em relação ao governo brasileiro. Uma notícia de primeira mão que nenhum órgão da mídia vai ter condição de dar. Amanhã na página Ecoando a Voz dos Mártires, vai lá à noite que você vai saber o que aconteceu, porque nós estamos aqui para cobrar do nosso governo posição séria em relação às questões que nós temos defendido, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite, até quarta, ou melhor, até amanhã, tá bom? Tchau, tchau, obrigada.